Olá para você que está ligado! Começa agora mais uma série do podcast. 12º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, levando para você os conhecimentos da administração pública, prefeito Aires e Bernardo. E hoje estamos recebendo mais um convidado nesse podcast. E você acessa nossas redes sociais, Facebook, Instagram e claro, aqui pelo YouTube, mandando um abraço, uma boa noite para você que está chegando agora. Hoje estamos recebendo Maria Salete da Silva, ela que é a coordenadora do CREAS de Juquitiba, que vai bater um papo conosco nesse podcast, 12º podcast. Muito boa noite, Salete, seja bem-vindo a esse bate-papo. Muito boa noite, Alexandre, muito boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui com vocês, estar apresentando um pouquinho do nosso trabalho também e podendo tirar dúvidas de todos, tá? E vamos agradecer esse convite, tá? Agradecer o prefeito pela oportunidade de estarmos aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Bem legal, bem bacana. Maria Salete da Silva, ela que tem vasta experiência também na administração, em administração pública. Ela já esteve no gabinete, já esteve atuando na Secretaria de Administração, captação de recursos e também pelo CREAS. Fala uma pincelada dessas experiências pela Prefeitura, Salete. Quando a gente começa a trabalhar com a administração pública, a gente começa a ver a cidade, a gente começa a ver os administradores e as pessoas de uma outra forma, né? A gente começa a entender como funciona uma administração pública e a gente passa a respeitar muito mais tanto o administrador quanto a sua equipe e principalmente os munícipes, a população de uma forma geral. Alexandre, é muito gratificante isso. Bem legal, bem bacana. É uma experiência que eu diria que é única, que não se aprende em nenhuma universidade, em nenhum curso superior, tá? É uma experiência para a vida toda isso. Com certeza, né? Com certeza. 12º podcast, Salete hoje batendo um papo, ela coordenadora de CREAS, para você que está chegando agora. Para começar já esse entendimento do CREAS, Salete, fala para nós aí como foi o convite do prefeito Aires para você vir para esse departamento, para essa coordenadoria do CREAS. Fala para nós aí como é que foi aceitar esse desafio que o prefeito te designou. Alexandre, foi maravilhoso, vamos dizer, esse convite foi um presente, né, dado pelo prefeito, porque a gente trabalha com relações humanas, então assim, eu trouxe um pouco da experiência de sala de aula, que eu sou uma professora que gosta, né, então esse convite ele veio somar a um desejo de fazer alguma diferença, né, a de conhecer a área social, de fazer uma diferença dentro da administração pública, dentro da área social também, dentro ou para a população, eu diria assim, né? Para a gente tentar ajudar de alguma forma a entender e procurar melhorar e buscar também o entendimento e a necessidade da nossa população de uma forma geral. É muito gratificante, né? Foi gratificante o convite, o trabalho é gratificante, né? E a gente tenta a cada dia melhorar isso, né? Para fazer jus a esse convite, né? Ou seja, agradecer trabalhando. Com certeza, com certeza. Ao decorrer desse bate-papo legal aqui, vamos aqui encontrar várias situações pelo CREAS, né? Mas para começar pelo setor CREAS, fala para nós o que é CREAS. O CREAS ele é um órgão da Secretaria de Assistência Social, é um órgão de defesa de direitos, né, de busca de direitos, de acompanhamento a situações diversas, principalmente relacionadas a criança, adolescente, idoso, deficiente, né. Nós trabalhamos basicamente com a garantia de direitos dessa população, né. Situação de rua a gente inclui também nisso, os trecheiros, né, que nós somos uma cidade à beira da rodovia, então a gente Mercosul, tem, né? Exatamente, a gente recebe essas pessoas que circulam a pé, né, de uma cidade a outra, por uma questão de mobilidade, uma questão natural, uma questão ou social, cada um tem seu histórico dentro disso, né? Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento também.
onde há vínculos rompidos, vínculos fragilizados, violências dos mais diversos tipos, psicológica, social, financeira também, né? Então a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, de orientação, visando a garantia dos direitos mínimos dessas pessoas, tá? Legal, isso é o CREAS, que as pessoas confundem bastante com o CRAS, Sim. que é uma outra finalidade. O né? CRAS, ele atende na prevenção Sim. desses riscos, né? Nós, como CREAS, atendemos quando já há o vínculo rompido ou fragilizado. Um estágio mais cautelar. Exatamente, né? Uma questão um pouquinho mais adiante, onde a gente tem que fazer um trabalho, muitas vezes, de um acompanhamento bem assíduo, para depois ir espaçando, né? Nós costumamos dizer lá que cada caso, cada família tem seu histórico único, né? E tem as suas especificidades únicas também, né? Então, cada vez que a gente vai avaliar um caso, a gente tem que fazer uma reunião, vamos dizer assim. A gente Sim. faz um trabalho em grupo, de avaliação multidisciplinar, né? Para traçar a estratégia ali, Sim. né? Então, assim, cada família, cada ente ali tem uma estratégia, como você falou, que é definida pelo grupo, né? Sim. Sempre em grupo essa definição, né? Até por conta dos olhares diferenciados da equipe, né? De cada especialista até, Sim. de cada área, né? Função. Sim, nós temos o assistente social, nós temos o psicólogo, nós temos o orientador e, em alguns casos, até o administrativo que faz um atendimento prévio, né? Uhum, claro. Também nos auxilia nessas definições de abordagens. Sim. Agora, sim, Salete, o CREAS, ele é um órgão, um setor, né? Um órgão do setor público de extrema importância, de extrema vulnerabilidade. Mas interligado a isso, nós temos o Poder Judiciário, Conselho Tutelar, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, Sim. o próprio CRAS, Polícia Civil e Polícia Militar. Fala para nós aí como é que é todo esse roteiro, porque simplesmente assim podemos olhar que o CREAS é aquele departamento que a gente localiza no Centro Social Urbano, mas Sim. é muito mais do que isso. Sim, muito né? mais. Nós chamamos isso de rede de apoio, tá? O que é essa rede de apoio, Alexandre? É o que nos atende quando o caso extrapola só aquela questão de vínculo, tá? Então, nós temos um caso de vínculo fragilizado por conta de uma questão de saúde mental. Então, a gente vai na rede buscar o apoio, né? Esse apoio, por exemplo, nesse caso, pode ser a saúde ou o CAPS, dependendo da avaliação técnica nossa. Uhum. Então, a gente vai buscar. Quando a gente tem um usuário, por exemplo, que ele está numa situação de surto, a gente entra com o nosso apoio também, mas a gente tem que buscar o apoio, por exemplo, do SAMU, para que a gente faça esse resgate. Uhum. E às vezes da polícia militar para que ajude nesse resgate, né? Uhum. Então a rede funciona apoiando e a gente também apoia a rede também. O inverso também acontece, tá? Tá. A rede também nos busca para atender esses casos, apoiar, orientar e também acompanhar. Então é uma troca de conhecimentos, né? De conhecimentos, de atuação e de soluções também. Sim, sim. E o Ministério Público, muitas das suas vezes, é acionado também, né? Sim. Ele é acionado, ele nos aciona no sentido de ter recebido uma denúncia e nós também os acionamos quando nós não conseguimos concluir aquele caso, quando nós não conseguimos conversar com a família, quando a gente não consegue chegar num consenso, né? Mas a gente costuma usar o Ministério Público em último caso. Nesse tempo que eu estou no CREAS, acho que nós acionamos 2 ou 3 vezes, Certo. tá? Uhum. Mas eles nos apoiam e eles fazem um trabalho com a gente de orientação também, tá? Uhum. Quando o caso é muito complexo, que envolve uma série de violações de direito, a gente às vezes tem dúvida até como agir como seres humanos, né? Passíveis, né? Claro, de claro. conhecimento também, né? Sim. Então a gente também busca o apoio deles, a gente apresenta o caso e pede uma orientação. E eles nos apoiam nesse sentido também. Né? Então é um trabalho, nós usamos muito essa expressão, trabalho em rede, trabalho de rede, vamos acionar a rede, né? Sim. Que é para justamente todos trabalharem naquele mesmo objetivo. Objetivo. Isso. Tem situações que ocorrem que, através daquela situação de rua, existe uma história muito grande.
Sim. Você vai encontrar ali um homem, uma mulher, e através daquilo ali tem uma história muito grande. Tem. E para isso que tem essa equipe, para identificar o que está ocorrendo com essa pessoa. Exatamente. Se é psicológico, que é uma coisa talvez da saúde mental, se é algo que pode vir a calhar familiar e de repente é espontâneo, a pessoa está lá. Como é que é essas situações no dia a dia que acaba se encontrando ao decorrer aí? Essa cautela, que muitas das vezes as pessoas vê a pessoa numa calçada ou em algum local público e já pensa assim, poxa, o CREAS, alguém da assistência social que ia diretamente, o que eles vão agir em cima disso? Explique para nós sobre essa questão que envolve áreas específicas e aquelas pessoas que também têm a resistência de não seguir. E qual o limite do CREAS? Então, Alexandre, esse trabalho a gente chama de abordagem de rua, né? É um trabalho feito por um orientador preparado, né? Treinado pela equipe. A equipe também apoia, a equipe também às vezes vai à rua fazer esse serviço de abordagem, tá? Então, a abordagem, ela se inicia com uma conversa, com uma tentativa de identificação do porquê que aquela pessoa está ali. Né? A gente tenta criar um vínculo, um pequeno vínculo, né? Inicialmente fragilizado, porque a pessoa não conhece, tem um certo receio, né? O trabalho começa assim, a gente faz um acolhimento inicial na rua, se a pessoa aceitar o nosso atendimento, esse acolhimento continua na instituição, né? Nós temos uma pessoa lá que faz o atendimento inicial, que é uma triagem, onde a gente tira algumas informações. Nós oferecemos banho, nós oferecemos café, nós oferecemos almoço, roupa, cobertor. Nós damos esse suporte inicial a essa pessoa, né? No momento seguinte, ela passa pela avaliação técnica, ou da psicóloga, ou da assistente social, ou dependendo do nível de gravidade, das duas. E a partir daí a gente começa a demanda. Então, quando a gente recebe uma ligação dizendo que a pessoa está na rua, esse trabalho ele começa ali, a partir do momento que a gente recebe a ligação que a gente vai até lá. Mas a gente pode demorar um mês, um ano, até 5 anos, claro. Como já aconteceu, né, para a gente concluir o trabalho com aquela pessoa. Né, um trabalho de resgate total, seja ela de saúde mental, violência familiar, negligência, né? Nós temos um caso exemplificado aí que demorou 5 anos entre nós conseguirmos trabalhar essa pessoa, né, tratá-la dentro das suas necessidades e devolvê-la à sua família. Então é um trabalho muito lento, que muitas vezes nós damos 1, 2 passos para frente e a pessoa acaba dando 3 passos para trás e a gente começa de novo esse processo, né? Então, muitas vezes, para a sociedade, a impressão que dá é que a assistência social do município não está agindo. A gente está agindo, sim. Mas o ser humano, ele tem a sua história, tem as suas defesas, tem as suas fraquezas, né? Então, a gente tem que trabalhar na construção de tudo isso, né? Destruir a fraqueza e construir a defesa. Precisa entender muito bem daquele processo, sim, que a pessoa está naquele momento, talvez, de sua vida mais delicado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente chega a ouvir expressões assim, tanto faz morrer como sobreviver. Então, você vê que o ser humano está ali e a assistência social, quando eles buscam, é um dos últimos estágios, né? Então, nós temos que tentar, sim, resgatá-lo com sucesso, para que essa pessoa venha se fortalecer e venha se sentir protagonista da sua história. Para que se não aprofunde mais nos problemas, que depois pode... infelizmente, ir para algo ilícito, drogas, e acaba sendo mais complicado ainda, muitas das vezes. Né? O resgate fica mais difícil. Mais difícil, cada vez vai ficando uma espécie de uma areia movediça, vamos dizer o seguinte, vai se afundando cada vez mais, por isso precisa ter muita cautela para poder estender aquela mão na hora certa, no momento certo. Exatamente, né? tá? Nossa, exatamente. E tem assim, você tem um usuário que ele se identifica mais com uma determinada pessoa da equipe, por exemplo. Então aquela pessoa atua mais com aquele usuário, aquela outra atua mais com outro usuário. Também tem isso dentro do nosso programa, né? Então é um processo extremamente lento e o resultado também é muito lento, né? É um exercício mental, você trabalhar o ser humano. E né? fazer extremamente humano, coração, Sim, totalmente. fazer a pessoa se reerguer
e ver o quanto é importante a vida, o quanto é importante aquele momento Sim. que é delicado que a pessoa passou, e é gratificante também, que a gente vai falar um pouco também dessa questão Muito, também. principalmente isso, né? A gratificação, o resultado positivo, ele nos leva a fazer melhor a cada dia, nos leva a nos preparar para um dia melhor, para um dia mais positivo, né? Então a gente tem que chegar já com um sorriso. Tá Sim. chovendo? Não, mas é um ótimo dia, Sim, claro. né? Sim, sim. Tá frio? O dia continua sendo ótimo. Exatamente. 12º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, essa nova plataforma que leva para você as novas tecnologias. Desde 1922, quando teve a primeira transmissão de rádio, em 1950 a televisão no Brasil, nos anos 2000 a internet, e agora explodindo totalmente as redes sociais, Sim. plataformas, YouTube, Instagram. Isso é bem legal para levar para você justamente a informação. E muitas das vezes, Salete, a gente sempre fala que nós estamos na era da informação, e muitas das vezes falta o quê? Informação, né? Então, para isso, a gente está reforçando cada vez mais os atos da administração pública, que não é meramente, simplesmente, em si a prefeitura, prédio prefeitura, é um núcleo muito grande disso, que cuida de diversas áreas. E para isso que foi feito o podcast, para levar para você a informação correta. Hoje recebendo a Salete, coordenadora do CREAS de Juquitiba. Salete, fala para nós aí que um dos projetos que o prefeito passou esse desafio para você, e o prefeito Aires focou bastante, junto com a Secretaria de Assistência Social e o CREAS, no projeto municipal denominado Acolhido na Rua. Fala para nós aí o que é o Acolhido na Rua, esse projeto que é do CREAS, determinado pelo prefeito. Sim, gente, a gente percebeu que a gente tem um grupo de pessoas aqui em Juquitiba que está na rua, esse grupo está na rua, mas efetivamente eles têm uma condição familiar e têm uma estrutura familiar. E isso começou a motivar alguns olhares, algumas tentativas, né, de tentar se aproximar dessas pessoas, buscar formas de ajudar isso, né? Aí nós temos um orientador social, nosso Ademir, o pessoal chama como Mano Mi, né? E a nossa... Deixando um abraço aqui para o Mano Mi, né? E a nossa psicóloga Silvana também. Silvana. Tá? Eles começaram a conversar e eles refletiram por que não levarmos até eles as nossas possibilidades de atendimento, tanto a saúde, quanto a assistência social, quanto a questão psicológica também, que é muito importante isso dentro de um usuário, tá? E esqueletamos esse projeto, vamos dizer assim, né? É a Silvana, tanto que ela meio que coordena esse programa, né? E a gente começou, fizemos a segunda reunião essa semana. A primeira reunião nós levamos a estratégia de saúde da família do centro, na pessoa da enfermeira e da doutora Maísa, né, que é uma parceira nesse projeto também, para um atendimento lá, né? Então a gente dispôs, a dona Vera, nossa secretária, dispôs a área da Secretaria de Assistência Social para que nós recebêssemos esses usuários. A gente faz um convite a eles, geralmente próximo do horário de café ou próximo do horário de almoço, que a gente acaba estendendo o acolhimento, né? E a gente faz avaliações técnicas, avaliações psicológicas, tá? Incluindo aí o CAPS também, que é um grandíssimo parceiro, esqueci de mencionar, que também está dentro desse projeto. Então nós estamos convidando, nós buscamos, fazemos o convite e eles vêm até nós e apresentam as suas demandas, né? É uma conversa, a gente chama de roda de conversa, é uma conversa aberta, onde eles expõem as angústias, as necessidades, as vontades, né? Sim. E na medida do possível a gente está trabalhando essas pessoas, né? Esses protagonistas, né? E essa reunião da semana passada foi simplesmente fantástica, né? A gente conseguiu 2 pessoas que não tinham vindo ainda, na realidade nós convidamos todos, foram 8 convidados, acho que 5 ou 6 almoçaram conosco, né? E depois se sentiram bem, a gente também deixa eles à vontade. 2 falaram, não, nós vamos ficar. Né? Eles passaram por avaliação com o pessoal da saúde, passaram por avaliação com o pessoal do CAPS, né? E depois disso nós fazemos uma reunião e traçamos estratégias para atender esses usuários, tá? E está sendo fantástico isso, está sendo muito bom.
E eu acredito que em mais umas 2 ou 3 reuniões a gente já vai conseguir mostrar os trabalhos, mostrar o resultado disso. É um trabalho formiguinha, né? Sim. É um trabalho formiguinha. Nós devemos apresentar a você, Alexandre, uma demanda entre a próxima semana, para que a gente possa dar mais um passinho em relação a esse projeto, tá? Nós vamos depender de uma autorização do prefeito, mas eu tenho certeza que ele vai nos apoiar. Nós vamos passar essa demanda para o nosso chefe de gabinete e ele, com certeza, também vai nos dar um retorno, tá? Que também é um pulinho a mais dentro desse projeto. Legal, bem tá? bacana. Mas, assim, está sendo muito bem recebido pelos meninos, né? A gente chama de menino. Eles estão recebendo bem essa acolhida, tá? Então, nós estamos indo até eles. Legal. Nós estamos fazendo o processo inverso. Fazendo toda essa junção. Exatamente. Né? Quero deixar um abraço aqui para a secretária de Promoção Social, a Vera, que em breve vai estar aqui para a gente bater um papo também. A Secretaria de Assistência Social, Promoção Social, ela tem diversos setores, CRAS, CREAS, Bolsa Família. A gente vai estar batendo um papo para mostrar para você também o que é a Secretaria de Assistência Social, que é bem ampla tudo isso. E eu deixo aqui registrado um abraço para a Vera e em breve estaremos aqui para falar toda essa conjuntura da Secretaria de Assistência Social. Aproveitando, um abraço para o prefeito Aires Corsato, também o vice-prefeito Bernardo, também aos vereadores da Câmara Municipal e aqui os funcionários da Prefeitura sempre comentando, dando boa noite, está presente nesse momento também, e diversas secretarias, né, sempre acompanham esse bate-papo legal. E você, claro, você cidadão de Juquitiba, você munícipe que nesse momento está plugado e de outros municípios também, que o podcast está tendo um alcance bacana também na nossa região e em outros locais. Isso é legal, bem bacana. Salete, estamos aqui batendo um papo sobre o CREAS, todas essas vertentes que tem de diversas temáticas aí de abordagem, mas fala para nós aí, por exemplo, um cidadão, um munícipe de Juquitiba, ele pode agir ali, ele pode ajudar naquele momento? Explica para nós como é que de repente a pessoa encontra uma situação de rua e quer ali fazer aquela ação. Qual que é o mecanismo que ela tem que... Existe um cuidado, cautela também? Passa para nós aí. Então, Alexandre, a gente sempre diz para as pessoas, orienta as pessoas que nos procurem, né? Que qualquer ação que eles queiram fazer para uma outra pessoa, junto com uma outra pessoa, junto com uma outra família, que nos procure. Nós temos os nossos técnicos para orientar, nós temos o suporte do departamento jurídico da prefeitura quando nós temos alguma dúvida um pouco mais abrangente, né? Que muitas vezes a pessoa acha que está ajudando, mas ela tá criando uma outra situação, ela está criando uma situação de vulnerabilidade maior, uma situação de dependência maior também e acaba prejudicando o crescimento desse ser humano, tá? Dessa pessoa. Então a gente pede que nos procure. Nós atendemos diariamente, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se tiver que ficar até mais tarde, nós também ficamos. Se é uma questão que precisa de uma visita, passa o endereço, a gente agenda uma visita, para a gente poder entender, analisar a complexidade da situação, verificar as demandas, né, onde há uma deficiência, onde há uma ineficiência e aonde essa pessoa pode entrar para ajudar. Se é de uma forma direta, se é de uma forma indireta, se é através do mecanismo social, né? A gente sempre pede que tomem esse cuidado, mas nos procure que nós fazemos as orientações da melhor forma possível e da forma mais abrangente possível. Muitas das vezes, né, o que pode ocorrer? Você não sabe como, você até explicou aqui, mas para frisar, o munícipe não sabe como está aquela situação ali vulnerável, né? De repente pode ser algo psiquiátrico e acaba colocando em risco a integridade de alguém que está querendo ajudar. Então, para isso a importância de fazer um contato pelo CREAS. Aliás, contato pelo CREAS, nós temos o WhatsApp, passa para nós aí, Salete. Nosso WhatsApp é no 4681-4227, tá? Pode deixar o seu recadinho lá, a gente está sempre online, a gente responde. Se a gente demora um pouquinho, que nós estamos com uma outra demanda que requer toda a movimentação da equipe. Nós recebemos, a semana passada, vou fazer um exemplo aqui, nós recebemos uma denúncia na madrugada, né? A denúncia chegou, nós abrimos de manhãzinha, verificamos que era uma questão de situação de rua, acionamos o nosso orientador social, ele já tinha ido lá,
quando nós acionamos por volta de 8 horas da manhã, já identificou que era um trecheiro que estava precisando de um cobertor, já foi lá, já pegou o cobertor. Então, assim, gente, só nos acionar, manda mensagem pra gente. É um telefone também que é do Fundo Social, a gente passa as demandas também para os nossos colegas. Se não for do nosso setor, a gente orienta corretamente, passa os telefones, tá? Mas esse WhatsApp, Alexandre, melhorou muito, principalmente em relação à nossa população, tá? O canal de comunicação ficou muito mais rápido e mais acessível para a nossa população. Porque muitas vezes a pessoa não tem nem condição de ligar, não, mas ele tem o WhatsApp ali, manda uma mensagem que a gente responde imediatamente, né? Então nós estamos tentando melhorar cada dia, aceitamos sugestões também, para que a gente possa melhorar esse atendimento e minimizar essas questões sociais, né, de atender de forma mais rápida também. Então, para você que está plugado agora, vamos colocar aqui 4681-4227. 4681-4227. Esse número, ele aparentemente é um número fixo, sim, mas o WhatsApp tem essa ferramenta. Então, você pode fazer contato no 4681-4227. São as novas tecnologias, né, Salete? Sim, que tem nos ajudado muito, muito mesmo, gente. Então, se você tem uma situação de rua aí, se depara, pode informar. Vai ter uma mensagem eletrônica lá que entrará em contato e é só aguardar, tá bom? Vamos então, Salete, continuar nesse bate-papo aqui, 12º bate-papo pela Prefeitura de Juquitiba. Fala para nós aí, nós falamos aí de situação de rede, né? Mas recentemente aqui nós tivemos casos aqui em Juquitiba de pessoas que acabam vindo de outro município ou de outro estado, né? Sim. Aparentemente não é uma situação de rua, mas sim alguma coisa psicológica, psiquiátrica, né? Fala para nós como é que funciona esse mecanismo, para a gente dar uma reforçada, dessa rede. A pessoa é abordada, chega aqui, nós tivemos aqui um caso, por exemplo, posso até citar, de uma senhora com um cachorrinho. Ela apareceu aqui em Juquitiba. Sim. E de repente a rede acabou se envolvendo. Explica para nós aí, como é que é um caso desse? Então, esse caso, vamos usar esse caso específico aí como exemplo, que ele é muito interessante, tá? Essa senhora, ela não tinha aparência de pessoa em situação de rua, né? Ela só tinha o hábito de ficar sentada no mesmo local com o cachorrinho no colo, né? Nós recebemos a denúncia, procedemos à verificação, não a encontramos. Bom, então a rede está informada, né, que existe uma pessoa que pode ser uma situação de rua, mas a gente precisa avaliar com mais calma, né? No dia seguinte nós recebemos a informação, eu pessoalmente vim atrás, procurei, não a encontrei. Aí depois nós descobrimos que ela estava dormindo em um determinado local, né? Em seguida a gente começou a receber alguns telefonemas, aí nós identificamos pela situação que ela era uma pessoa com questões psiquiátricas, né? O que nós fizemos? Por ser um final de semana, nós acionamos a rede de apoio, que no caso foi especificamente o SAMU. Sim. O SAMU foi até lá, fez o papel de abordagem, né? Ela aceitou a ida até o hospital. Então, ela sendo inserida no sistema de saúde, o hospital assume a responsabilidade dela naquele momento, né? Sim. Faz um trabalho de escuta que a gente fala escuta qualificada, ou seja, identificar, tentar tirar todas as informações, né? Buscando-se as informações, aciona-se a família, porque a responsabilidade é da família, porque é uma pessoa que possui algum tipo de limitação, né? No caso dessa senhora, ela era de Osasco, a gente não conseguiu descobrir como ela chegou até aqui, nem ela conseguia explicar, mas com certeza foi pegando ônibus e vindo até, vamos ver aonde dá, mais ou menos assim, né? Exato. Talvez até um momento de fuga, uma válvula de escape, né? E o próprio hospital fez a devolução para a família. E foi encontrada pelo SUS, né? O Sim. número do SUS, o cartãozinho do SUS que Exato. jogou no sistema e acabou encontrando, Então, né? gente, como você falou, a tecnologia a gente está usando e usa-se muito a favor dessas pessoas, né? Nós temos os suportes do site dos desaparecidos, que a gente já fez devoluções à família por conta de estar nisso, né? Nós temos uma rede entre nós também, que nós jogamos a nossa rede no nosso Facebook, o CREAS tem um Facebook, tá, gente? A gente joga essas informações lá, identificou-se que é de uma cidade, a gente busca o CREAS daquela cidade para nos ajudar, né? Quando vai para a saúde assume
esse ônus até que não consiga, aí nos devolve esse caso, tá? Quando esse caso vem pelo CREAS, o CREAS faz a mesma coisa, né? Nós fazemos todo esse acolhimento, toda essa busca de informações. Às vezes, a pessoa apresenta um quadro de saúde. Nós acionamos a nossa Secretaria de Saúde, né? Tá aí o doutor Iovan, Clélia, Claudete. Muito parceiros, né? Todos Doutor Iovan, Clélia. Todos extremamente parceiros, tá? Aí nós inserimos no sistema da saúde, fazemos o nosso acompanhamento e também continuamos com as buscas, tá? Sim, sim. Temos alguns parceiros na Polícia Civil, na Polícia Militar, que também nos apoiam, fazendo a busca também nesses bancos de dados disponíveis da área de segurança pública, Sim, tá? sim. E a partir daí a gente começa a buscar a família, a buscar um ente, a buscar uma pessoa próxima, né? E geralmente nós alcançamos o nosso objetivo. Demora um dia, demora uma hora, cada caso é um caso, né? Mas na maioria das vezes os objetivos são alcançados. Exatamente. Salete, você falou de família e aqui em Juquitiba, pelo menos para você que está ligado agora e conhece aqui, está pela cidade, conhece a cidade, pode acontecer em seu município também, de repente nós temos outros plugados aqui nesse momento e poderá ser fixado aqui a rede social. Falamos daqui da família. Na avenida ali Tancredo de Almeida Neves, ali na Praça do PEC, a gente encontra pessoas que a gente acaba conhecendo as famílias. Qual a responsabilidade dessas famílias? Como é que o CREAS atua em cima dessas famílias para ir resgatar esse familiar que está lá? Fala para nós disso. É um trabalho, Alexandre, de sensibilização que a gente chama, tá? A gente identifica por que aquela pessoa está ali na praça, né? Quais são as possíveis situações que geraram, geralmente são questões de álcool e droga que geram conflito familiar, né? Um atrito ali, né? né? Um atrito, a falta de renda, né? A subsistência também influencia muito isso, né? Então a gente primeiro vê aquela pessoa que está ali na praça, a gente vê o que está acontecendo, a gente faz aquele trabalho de acolhimento, de criação de vínculo, aí depois nós vamos até a família para fazer esse fortalecimento também, né? Porque o problema não está só naquela pessoa, geralmente está dentro da família também. Claro, claro. Então a gente, de uma certa forma, gerencia essas situações de forma a satisfazer as duas partes, né? Sim. E a gente, aí onde a gente entra com a rede também novamente, né? Se é uma questão de emprego, a gente liga para o PAT, né? As meninas nos atendem muito bem, nos orientam, nos ajudam também, né? Se é uma questão de saúde, vamos entrar ali, a gente aciona o NASF, né? Na pessoa dos técnicos de lá, assistente social ou psicólogo, olha, aquela família nós identificamos uma questão de saúde que está interferindo no vínculo familiar, né? A educação também tem essa parceria com a gente também, né? Então a gente faz essa identificação e começa esse trabalho de sensibilização. Sim. Que geralmente é demorado, porque quando a pessoa já chega a ficar nesse ponto que a gente tem ali na praça, o vínculo está bem, bem rompido. Então essa reconstrução é que demora, né? Então o fortalecimento começa com o usuário, que passa a segurança para a família e automaticamente fortalece a família também. Com certeza. 12º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, recebendo hoje a Salete. Salete, nós conhecemos você e sabemos que você é uma pessoa bem emotiva. Dessa história toda, dessa experiência que você tem no poder público, fala para nós um caso dentro do CREAS que te comoveu e... São vários casos, mas se pode citar um. Alexandre, eu me emociono, eu particularmente me emociono diariamente com as situações, com os casos que a gente atende lá, né? A nossa equipe brinca muito comigo, que fala assim que eu sou muito solta, que eu sou muito doida, mas assim, eu me envolvo naquela situação, eu me sinto dentro daquela situação. E eu me sinto na obrigação de ajudar, porque eu sou moradora, eu sou munícipe de Juquitiba, eu fui muito bem recebida nessa cidade, então eu acho que eu tenho por obrigação, sim, transmitir para eles o que eu recebi, né? Mas assim, todos os casos que envolvem, a maioria dos casos que envolvem idosos, deficientes, crianças, mexem muito comigo, né? Mas tem um especial que me chamou muita atenção, né? É um senhor, ele não mora, hoje melhorou um pouquinho, mas na época que eu conheci, a questão de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos,
Ele apresentou um quadro de cegueira por conta de catarata. Haviam se marcado cirurgias e ele não conseguiu receber o telefonema, porque onde ele morava o celular não funcionava. Aí a rede nos acionou, no pessoal do PSF do Jardim das Palmeiras, né? Nos acionou e naquele dia não tinha ninguém para fazer essa visita. Ou eu, né? Com a minha curiosidade natural, fui nessa visita. É um bairro extremamente distante do centro e para achar a casinha foi difícil, porque é um barraco literalmente, tá? No meio do mato, se você não observasse bem, você não enxergaria a casa dessa pessoa. Chegamos lá, né? Totalmente cego por conta da catarata naquele momento. E, assim, ele não tinha nada na casa dele. Os vizinhos estavam ajudando com a alimentação, preparavam a alimentação dele, nós fornecemos cesta básica, fornecemos colchão, fornecemos cobertor, né? Iniciamos um trabalho com ele, né, de acompanhamento por conta dessa fragilidade. Trouxemos a documentação, nosso pessoal do CRAS deu o aporte com relação ao BPC dele, que a gente conseguiu. O pessoal da saúde também se motivou com esse caso, colocou o telefone particular, colocou a vida particular deles para poder ajudar esse senhor, né? E conversando e tal, nos despedimos dele e nós estávamos no início da pandemia, aquele auge da pandemia, né, Alexandre? Todo mundo muito nervoso, muito preocupado, né? Saber o que vem por aí, né? Sim, fizemos as nossas despedidas, até logo, Deus te abençoe. E ele nos abençoou e disse o seguinte, que lá ele estava bem, ele estava protegido e cuidado. E que nós que estávamos acompanhando, fazendo a vida, fazendo o nosso trabalho, nós é que deveríamos nos cuidar e ser abençoados. E ele estava dando essa bênção para a gente naquele dia, né? Eu me senti assim, uma formiguinha. Porque eu estava lá para proteger, para orientar, mas eu fui acolhida, eu fui protegida. O coração dele é quente. Muito, muito, muito grande. E assim, qual é o problema desse senhor? Ele tinha um vínculo familiar extremamente rompido e ele dizia pra gente, eu não sou merecedor de algumas coisas porque eu não fui um bom filho e não fui um bom pai. Mas ele estava abençoando a mim, o motorista e a pessoa que estava lá levando comida para ele, tá? Eu não me esqueço dele nenhum dia. Uma lição de vida. Uma lição de vida, uma lição de humildade e uma lição de que nós, com conhecimento, com cultura, somos muito poucos. Somos pequenos, tá? A grandeza, ela vem do espírito da pessoa. Isso me marcou e eu trago isso sempre para a equipe quando a gente está em reunião. Gente, vamos lembrar daquela pessoa, né? Eu não posso dizer o nome, não vou dizer, mas aquela pessoa tem um significado muito especial para a gente, tá? Hoje ele está curado da catarata, graças a Deus. Hoje ele está bem, com seu benefício, né? E de vez em quando ele toma uma pinguinha que eu descobri isso. Mas ele está aí, ele está bem, está bonito e está de bem com a vida. Mas a lição dele... Que é o mais importante. Sim. Estar de bem com a vida. Sim, e ele é um exemplo pra gente, tá? Então, quando a gente está desanimado, está cansado, lembra daquela pessoa lá, olha o que ele falou pra gente, bora lá, gente, vamos lá trabalhar, vamos buscar o próximo caso, vamos resolver o próximo caso e vamos comemorar também, que a gente também comemora, né, Alexandre? Com certeza, com certeza. Comemora gratificante demais. Muito, né? muito. 12º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, recebendo a Salete, todas as histórias, como uma emoção grande, como eu disse, né? Do CRES de Juquitiba, São Paulo. Salete, fala para nós, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas fala para nós, esses últimos dias, aliás, esse ano de 2021, tem feito um frio incrível, né? Me recordo desde os anos 90 não acontece uma geada, essas baixas temperaturas. Sim. Mas fala para nós aí referente às rondas periódicas que aconteceram nessas baixas temperaturas. Fala para nós como é que foi essa operação pelo CRES. Então, nós recebemos uma orientação do Dr. Elvan, nosso secretário de saúde, né? Que nós tínhamos que atuar quando a temperatura atingisse 13 graus ou inferior, tá? Então, nós nos organizamos na nossa secretaria municipal, né? Desde a cozinheira, Dona Eusa, né? Fazendo aquela sopa maravilhosa. Um abraço, Dona Eusa. Fazendo aquela comida maravilhosa. Então, ela se organizou no sentido de nós providenciarmos sopas, né? E nós tínhamos inicialmente dividido a equipe para que fizéssemos rondas noturnas, né? Com suporte de outras secretarias também. Vale ressaltar, Alexandre, que
todas as secretarias se envolveram e nos ajudaram de alguma forma, ou fornecendo motorista, ou fornecendo apoio, ou ajudando a tentar um colchão, sabe? Todo Me recordo muito bem o prefeito extremamente aflito com Sim. aquelas temperaturas baixas, ligando para todo mundo para se mobilizar e criar. E isso foi muito importante, que foi até um chacoalhão na equipe. Então a equipe teve que se reorganizar, uma coisa que nós nunca tínhamos feito, né? Foi uma lição que ficou. A gente espera que não se repita tão cedo, né? Até por conta das baixíssimas temperaturas, né? Então a gente se organizou, inicialmente seriam plantões, mas a equipe não aceitou, a equipe trabalhou na íntegra o tempo todo, né? Então nós começávamos às 8 horas da manhã e terminávamos por volta das 22, 22h30, tá? Nos organizávamos, uma pessoa ficava no CREAS, né? Atendendo o WhatsApp e os telefonemas. Sim, sim. E a demais equipe ia até onde tínhamos a demanda, E tá? a campo. Bom, nisso, Alexandre, a gente está a campo, né? Então a gente faz esse trabalho de conscientização com cada pessoa individualmente, para que ele se cuide, para que ele se proteja, para que ele busque o amparo da família, principalmente isso, né? Então essa sensibilização é executada, tá? Nós chegamos no momento, depois disso, em que a temperatura baixou muito, né? Foram questão de 3 ou 4 dias, em que nós, então, o doutor Iovan nos cedeu um ambiente lá dentro do centro social, que é o ambiente que é da saúde, ele nos cedeu e nós fazíamos com que as pessoas pernoitassem lá. Nós buscávamos as pessoas por volta de 6, 6h30 da tarde, ofertávamos o jantar, né, a sopa ou uma refeição, um arroz, feijão, uma sopa quente, uma comida quente, desculpe. E depois disso nós tínhamos cobertores, nós tínhamos travesseiros, nós tínhamos colchões, né? E o ambiente, nós vedamos o ambiente para que não entrasse tanto frio e realmente ficou bem aquecido. Essas pessoas pernoitavam. 7, 7h30 da manhã chegava alguém da equipe lá, tirava essas pessoas, ofertava o café e ele seguia a rotina do dia. Então esse trabalho a gente fez dentro do município. Nós não podemos obrigar as pessoas a aceitarem as nossas orientações. Essa que não queria, a gente ofertava mais um cobertor, a gente ofertava uma qualidade mesmo dentro da... Dava um suporte até onde poderia. Até onde nós poderíamos, né? Sim. Com alimentação. E essas pessoas passavam a noite. Na manhã seguinte, nós começávamos uma ronda por volta de 7, 7h15 da manhã. Tinha alguém da equipe na rua já verificando essas pessoas que não quiseram o abrigo, como eles estavam, se estava faltando alguma coisa. E aí nós começávamos o trabalho diário também, tá? Uhum. Foram aproximadamente intervalos aí, baseado na temperatura, foram um trabalho de mais ou menos 15 a 20 dias que nós fizemos essa ronda noturna, né? E serviu também para a gente ter um outro olhar sobre essas pessoas também. A gente identificou outras formas de trabalhar com esses usuários também. Então, foi uma necessidade em função da temperatura, mas também foi uma motivação para o CREAS se abrir um pouco mais nesse leque de trabalho, tá? Hoje a gente oferece eventualmente um atendimento de final de semana quando é necessário, porque a equipe está preparada para isso, né? Eles estão engajados e preparados também para essa atividade. Houve esse plantão determinado pelo prefeito e a equipe, lógico que a circunstância do frio se agravou e precisou tomar medidas Sim. Urgentes referente a essas baixas temperaturas, né? Sim, Alexandre. Nós precisamos fazer isso sim, foi necessário isso, né? E graças a Deus nós não tivemos nenhum problema. Isso que foi mais importante, o resultado foi extremamente positivo, tá? Também com o envolvimento de todas as secretarias, que a gente deixa aqui o nosso agradecimento em nome da secretária, Dona Vera, que todos os outros órgãos colaboraram com a gente, né? Entenderam o nosso trabalho. Sim. Vieram voluntários de outros departamentos que nos ajudaram também. Sim, com certeza. Viu como é que passa rápido? Passa. O tempo? Realmente. 12º podcast, chegando ao final. Hoje, batendo um papo com a Salete. Deixando aqui agora, Salete, as considerações finais desse bate-papo. Você pode falar com os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, as novas tecnologias. Gente, eu queria aqui deixar o nosso agradecimento ao prefeito, ao vice, à nossa Câmara Municipal que colabora também com o nosso trabalho, que verifica, que nos fiscaliza, né? Mas acima de tudo ao prefeito que nos incentiva nesse trabalho, nos concedeu essa responsabilidade que a gente está tentando executar da melhor forma possível, né?
E, Alexandre, a gente queria agradecer de uma forma muito especial a você, porque você compra os nossos projetos, compra as nossas ideias e nos incentiva a aplicá-las, tá? Então, você é uma pessoa muito importante dentro do CREAS, né? Você é um dos nossos incentivadores, tá? Talvez um dos maiores, eu ouso dizer isso, não desmerecendo ninguém, é claro, tá? Mas a todos os secretários municipais, porque também colaboram com a gente, ajudam a gente na nossa rotina, nos incentivam quando a gente está cansado, buscam junto com a gente minimizar todas as questões sociais do município. Infelizmente a gente não consegue, gostaríamos de conseguir, né? Mas sobretudo agradecer a oportunidade de conhecer o nosso município, de fazer alguma coisa de muito boa pelos nossos munícipes, tá? Deixando de uma forma muito clara nossos agradecimentos a todos, tá? E pedindo para que todos busquem a vacina, tá? Busquem se ajudar. A gente, lá no CREAS, a gente percebeu que muitas vidas foram levadas por conta dessa pandemia, mexeu muito com a gente, mexeu muito com o nosso emocional. Então, gente, por favor, a vacina está aí, nosso município está fazendo um excelente trabalho, uma excelente campanha, nós temos profissionais empenhados nisso, colaboradores que estão ali na Praça do PEC, né? Então, gente, por favor, busquem a vacina, tá? Sejam vacinados. Bem legal, Salete, agradeço suas palavras e fico muito contente, muito feliz por poder ajudar todas essas vertentes da administração pública. 12º podcast, e assim como a Salete acabou de comentar, vacine-se, você que não se vacinou ainda, alô, você que não tomou a segunda dose ou está próximo de tomar a segunda dose, que a importância é essa, Sim, né? Exatamente. De repente, agora vamos ao pitaco sanitário, de repente se tem uma reação na primeira dose, e aí a pessoa, não vou tomar a segunda porque doeu tudo, né? Teoricamente, né? Lógico, você deve procurar um especialista, um médico, deve procurar um hospital, mas teoricamente na segunda dose você não vai sentir nada, que Absolutamente nada, já gente. absorveu todo aquele conteúdo, né? Então, reforçando para você, tome a primeira dose e, claro, volte para tomar a segunda dose. É a Prefeitura de Juquitiba na luta contra o coronavírus, e nesse momento nós estamos na fase de 18 anos acima, que podem se vacinar, e também de 16 anos, alô, você que tem 16 anos ou mais, com comorbidade, você pode comparecer no nosso polo de vacinação, Avenida Tancredo de Almeida Neves, Praça do PEC. Tome a primeira e segunda dose. Salete, muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade. Agora é a distância que nos aproxima de você. Na próxima semana estaremos de volta com esse bate-papo legal pela Prefeitura Municipal de Juquitiba. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Salete. Valeu, Alexandre. Muito obrigada. Obrigada a todos.